nunca observar dentro de casa, mas ele quer uma atitude do filho de acordo com o que ele acha que está na cabeça dele, só na telha dele. Mas o exemplo dele é totalmente diferente daquilo que ele gostaria de ver os filhos dele fazer dentro de casa. Esse é o primeiro problema. Para me falar de filhos, eu vou falar mais de pai, porque o filho é espelho de quem? O filho é espelho de quem? Eu vou ficar olhando para o fundo aí, irmão, não devagar não. O filho é espelho do pai, o filho é espelho da mãe. Se você quer um filho bem educado, se você quer um filho que seja alguém na sociedade amanhã, o filho está se espelhando em você, está olhando para você. A palavra vem falando aqui, ensina a criança. Está falando para fazer o quê? Fala assim, eu que ensino o meu filho. Não é meu filho que me ensina, porque hoje está invertendo as coisas. O filho está ensinando o pai, eu não quero ir para a igreja. Aonde está escrito isso? Eu não quero comer tal coisa. Aonde você achou isso? Que metodologia que é essa? Aí tem os professores aí que estão estudando aí para serem mestres. Não existe essa metodologia. A criança, ela não tem domínio próprio. A criança não tem vontades próprias. Quando a criança começa a fazer isso, você está criando, sabe o quê? Um delinquente para amanhã. O filho não manda no pai. Os pais é que estabelecem uma coisa chamada, fala assim, regras. Regras são para quê? Para ser cumpridas. Se os pais não estabelecerem regras dentro de uma casa, a casa é que nem fosse a vida marginal. A vida marginal não tem regra, não obedece lei, não obedece família de ninguém. E tem filho que ele é desse jeito. Por que você acha que tem um marginal do lado de fora? Porque dentro de casa não tinha regras. E isso, eu passei a madrugada escrevendo esse texto. Os pais, eles estão esquecendo de fazer os filhos serem imitadores deles. Os pais não conseguem fazer o filho ser imitador, porque eles fazem tantas coisas erradas. Como que o filho vai imitar? E se o filho for imitar, vai sair alguma coisa errada. Ué, mas você mentiu também, não é assim que o filho vai falar? Ué, você faz também. Antigamente, como é que era o comportamento de um filho dentro de casa? O pai e a mãe falavam, o filho respondia assim: tá bom, pai, sim senhor. Não discutia o assunto. Hoje em dia o filho fala assim, mas, talvez, por quê? Questiona o pai e a mãe na cara limpa. Da onde que vem isso? Veio do útero? Veio do espermatozoide? Não, veio da falta de regras. Hoje é uma criação livre. E a maior parte da culpa disso está onde? Nos pais. E qual pai que é o mais culpado? Qual pai? Ixi, meu pai, a mãe é a mais culpada. Com a revolução que esteve sobre o mundo, a primeira fase, a mulher queria ter igualdade, direitos de opinião, escrever livros, discutir temas políticos e etc e tal. Foi a primeira parte da revolução, da revolta da mulher. E elas conseguiram. Começaram a discutir, escrever, dar opinião, emitir várias coisas. A segunda fase, elas queriam uma liberdade maior, quando entrou o rock and roll, sexo livre e outras coisas mais. Com isso veio a liberdade total da mulher. E ela abandonou o quê? Abandonou o quê, irmão? Vamos pregar junto aqui, senão você dorme na cadeira aí. Abandonou a família. Aliás, eu digo que a noite toda é para fazer o quê? Fala assim, dormir. Da meia-noite até agora de manhã era para fazer o quê? Então não vem dormir nessas 2 horas aqui não, senão eu vou começar a chamar pelo nome. Dorme em casa, aqui não. Dorme em casa, dá um jeito de dormir em casa. Agora é hora de culto, agora é hora de abrir os 2 olhos, pegar uma caneta, um papel e escrever aí. Porque senão não adianta, sentar aí, não adotar nada, sai daqui praticando as mesmas bestagens, de cabeça talhada, de vez de fazer as coisas direito. Então a mulher saiu de dentro de casa, a mulher foi trabalhar, porque ela conquistou isso. Com essa saída da mulher de dentro de casa,
ela começou a ver o filho não mais como filho. O filho é um negócio. Esse negócio está me incomodando. Esse negócio eu vou mandar ele para uma creche. Esse negócio, o filho nem nasceu, a mulher está pensando que creche que ele vai estudar. Como que você vai passar uma educação para uma criança? Você vai educar um filho, vai passar princípios, ele vai ser imitador seu, se nem você cria ele. Como que vai ser um imitador? Como que você vai passar amor, vai passar princípios e etc., se você não cria esse filho? Então a mulher conquistou o direito da chamada liberdade. Com essa liberdade, os filhos hoje, eles existem. Só que eles são filhos e são órfãos de pai e mãe. Porque se perguntar, onde está teu pai? Não sei. Onde está tua mãe? Sei lá. Porque ele só vê o pai e a mãe na hora de dormir. Dá um banhinho, uma brincadeirinha. É que nem o tio faz. O tio não cria filho. E o pai e a mãe são mais hoje tios do que pais. Porque se a mãe não estiver presente dentro do lar, ela não vai conseguir acompanhar todas as coisas que é necessária para uma educação de um filho, para a educação de uma filha. Quando ele fizer alguma rebeldia lá na escola, tem táticas novas que usam agora. É o cadeirão, é o quartinho, é tanta coisa. Menos a voz do pai e da mãe falando: isso não pode fazer. Não é desse jeito. Porque a mãe tem que chegar no filho, na filha, e falar assim: você viu teu pai fazendo isso algum dia? Você viu tua mãe fazendo isso algum dia? Porque o filho e a filha são imitadores de quem? Será que tem pai que pode falar isso para o filho? Você viu fazendo isso algum dia? Porque essa é a imitação. O filho vai imitar quem? Só que se não tiver o pai e a mãe presente, ele vai imitar quem, meu irmão? Qualquer pessoa na rua. De repente ele está batendo no pai, falando palavrão. E o pai e a mãe, quando o filho fala palavrão, qual que é a forma que ele age hoje? Como que seria a forma de agir hoje? Fazer o quê? Não falou tapa na boca, agressão física isso aí. Mais o quê? Corrigir. O pai e a mãe de antigamente, ele falava assim: eu vou lavar tua boca com sabão. Vou lavar tua boca com sabão porque você falou palavrão. E tem pai e mãe que eles iam para a via de fato. Pegava o sabão, pegava a criança, levava até a beirada da pia, falava assim: põe a língua para fora. Jogava sabão na bucha e esfregava a língua da criança. A criança ficava olhando assim: nossa, eu falei palavrão, minha boca está suja, estão lavando minha boca. Era desse jeito. Quando ele ia falar palavrão de novo, ele já: opa, a mãe vai lavar minha boca com sabão. Porque palavrão é coisa feia. Hoje o filho fala palavrão, o que o pai e a mãe falam? Ai, que bonitinho. Quem será que ensinou? Achar lindo o filho falar palavrão. Aqui nós começamos falando que é importante os pais ter atitude. O que muda uma família, o que muda um filho, não são palavras nem agressão física, são atitudes. Se você não dá amor para o teu filho, não queira receber amor. Os filhos de hoje, eles são totalmente sem amor. Eles são sociopata. Acho que esse é o nome que dá, sociopata. Sabe o que é um sociopata? É pessoas que vão ser inseridas na sociedade amanhã, que vão fazer coisas que você fica vendo na televisão. Como que o cara pegou uma arma e matou todo mundo? Sabe como ele fez isso? Ele não teve amor de pai, nem amor de... Ele é um sociopata. Tudo que ele quer, o pai e a mãe faz o quê? Dá. Ah, meu filho quer um videogame. O videogame não vai trazer tua família de volta. Meu filho quer um sapato novo. Você está criando um sociopata. É um camarada que quando ele não tiver alguma coisa, ele vai ter uma ação, você vai falar assim: o que aconteceu? Como pode fazer isso? Vai ser inesperado o que ele vai realizar. Na sociedade está cheio deles desse jeito, são amantes deles mesmos, só se preocupam com eles, egoístas. Se alguém ofendeu, mexer com uma coisa que é dele, pelo amor de Deus, sai da frente. Esses são os famosos sociopatas, estão na sociedade. Da onde que eles saíram, irmãos? Fala assim: de dentro de uma casa que tinha um pai e tinha uma mãe. Só que esse pai e essa mãe era só figurativo. Não tem como eu falar de filho. Você viu que coisa difícil? Sem falar dos pais. Porque se você olhar na Bíblia, você vai ver o exemplo do pai do filho pródigo.
Olha a diferença do pai do filho pródigo. Ele tinha o que para dar para o filho? Amor. O pai do filho pródigo, ele estava preocupado aonde o filho dele estava. O filho pediu parte da herança, foi embora. Mas quando o filho volta, quem sai correndo para encontrar o filho? Porque ele sentia o quê? Saudade, amor. Os pais de hoje em dia, eles não sentem saudade dos filhos. Você pode pegar vários filmes para assistir, e essa semana eu assisti, porque eu ia pregar sobre isso, filme familiar, e justamente estava acontecendo naquele filme o que acontece hoje em dia. O filho está falando com o pai, está falando com a mãe, eles não têm ouvido, eles não conseguem ouvir. Pai, eu tirei uma nota vermelha, tá bom, que legal, falou para sua mãe, acabou o assunto aí. Depois eu vejo. O filho vem querendo encontrar alguma coisa para o pai importante para ele, no mundo dele, mas o pai já está no outro mundo dele, que é o mundo das contas, o mundo disso, o mundo daquilo. Se você se predispôs para ser pai e mãe, tem que ser pai e mãe de verdade. Pai e mãe tem que descer na altura do filho. Qual a idade do teu filho? Você tem que descer lá na idade dele. Não adianta você ficar aqui em cima olhando para uma criança que está lá embaixo. Você tem que abaixar na altura dele e falar com ele olhando no olho. Eu vi uma experiência numa palestra que eu participei com as psicólogas, e ela estava contando uma experiência de uma mãe, que a mãe chegou na filha e começou a dar uma bronca na filha, porque a filha tinha feito uma bagunça. Falou, a mamãe já falou para você, vai te colocar de castigo por causa disso, disso e disso. E fez lá um sermão na menina. A menina ficou quietinha, olhou para a mãe. Aí chegou outro dia, a menina fez uma bagunça. Aliás, nesse dia que a menina fez a bagunça, a mãe falou assim, isso é coisa ruim, é o inimigo que está na sua vida. Falou um monte de coisa. A menina ouviu tudo aquilo e ficou quietinha. Outro dia a mãe chegou e a mãe estava transtornada, porque a menina tinha feito uma outra bagunça. E a mãe colocou a mão na cabeça da menina de novo e começou a falar, não pode isso, não sei o que, blá blá blá, você vai ficar de castigo. Aí a menina colocou a mão na cabeça da menina e falou assim, isso tem coisa ruim no teu corpo, mãe. Sai do corpo da minha mãe. Porque eles são imitar, eles estão de olho em tudo. Só que quando eles não têm voz e não podem falar, o que eles vão fazer? Eles vão armazenar. E eles vão ficar, que nem diz o povo hoje em dia, com depressão. Tem criança com depressão. Tem criança indo para o médico para fazer tratamento psicológico, porque ela não consegue ser ouvida dentro de casa. O pai não ouve, a mãe não ouve, o pai e a mãe querem fazer de tudo. Quando eu falo para você que na Revolução a mulher saiu de dentro de casa, a mulher abandonou os filhos, nós temos a sociedade que nós temos hoje aí fora. Porque quem traz educação para dentro de um lar é a mãe. A mãe precisa estar presente dentro do lar. Ela precisa conversar com os filhos, ela precisa passar amor, ela precisa passar atenção. Porque vai ter coisa que a escola não vai resolver. A escola não resolve tudo. Estou pagando o melhor colégio. Quem disse que teu filho queria o melhor colégio? Eu estou dando a melhor roupa para você. Quem disse que teu filho queria a melhor roupa? Você está sentado aqui e você pode ter sido criado com arroz, feijão e angu, mas você está aí e tem uma família. Teu filho amanhã pode não ter família nenhuma, porque você deu o maior colégio para ele, mas não deu amor, não deu compreensão, não ouviu ele, não chorou junto com ele, não abraçou ele. Então que adiantou você dar o melhor colégio para o teu filho? Que adiantou você dar o melhor videogame da época? O melhor videogame não é o que teu filho precisa do melhor videogame. Estou trabalhando para dar o melhor para os meus filhos, estou fazendo e acontecendo. Você está perdendo a tua família nos teus olhos, nas tuas mãos. Depois você pergunta o que foi que aconteceu, aonde que deu errado? Você que foi o projeto que deu errado. Porque hoje, se você analisar, a mãe, que era para fazer o papel de mãe, e nesse papel de mãe acontece um monte de coisa. O corpo, ele sai da regra, porque depois que nasce o primeiro filho, a mulher muda. E se o homem não entender isso, que a mulher agora é uma mãe, ela vai amamentar e etc, etc, ele começa a cobrar da mulher coisa que não é para cobrar. Ela casou com você para ter o quê? Uma família. Então ele começa a exigir da mulher, o teu corpo está estranho, você está diferente, não é mais a mesma. De vez dela cuidar dos filhos, ela vai cuidar do quê? Do corpo. Vou para a academia. Tem mulher que ela não consegue cuidar dos filhos 1 hora, porque é a mãe dela que cuida,
é o tio dela que cuida, é a avó dela que cuida, é a creche que cuida, mas ela tem 1 hora para ficar malhando. Está lá pulando lá, esteira, pula-pula, musculação, massagem linfo, não sei do que, mas o filho está abandonado. Aí você me pergunta, por que a sociedade está doente? Porque o teu filho está sendo imitador de quem? Jesus fala assim: sede meus imitadores como eu fui do meu. Você tem que ser imitador. O teu filho é um imitador de você. Quando seu filho faz uma malcriação, não se espanta com isso. A gente quer corrigir às vezes na frente das pessoas. Não faça malcriação aqui. Sabe por quê? É só naquela hora social que teu filho te vê. Porque ele não consegue te ver. Você não consegue educar teu filho se você não for um pai presente, uma mãe presente. Aí quando você está no meio da rua, no meio das pessoas, aí teu filho mostra quem ele é, porque ele não é parecido com você, aí você fica espantado. Mas onde aprendeu isso? Que coisa! É lógico, você não é presente. O dia que você ficar dentro de casa 1 hora conversando com o teu filho, pegar na mão dele, for passear, for num restaurante, sentar num parque, ver teu filho correndo, porque os filhos são herança do... O defeito está nos filhos ou está nos pais? Quem estabelece limite para os filhos? Pai e mãe que não estabelecem limites, eles estão criando um delinquente. Tem que ter limite. Tudo tem regras. Você é regrado. Você sabe que agora é o momento que você está sentado, é uma regra. Não consegue colocar regras, esquece. Porque na hora que era para você estar colocando regras, o que são regras? São limites. Quem estabelece o limite? Pai e mãe. A comida está na mesa. Tem um horário, né? A irmã passa lá fazendo a comida. Isso na família antiga. Hoje em dia, está na geladeira, está no freezer, o micro-ondas está ali, se vira. Não é errado. E a criança tem que ser criada para ser independente. Mas vou falar da regra um pouco. Aí você chama, fulano está lá no quarto e fala assim: eu não estou com fome. Você não perguntou se ele está com fome. Você falou que a comida está na mesa. É para vir para a mesa. Você faz uma pergunta, você dá um comando, ele te manda uma pergunta, ou ele exige uma resposta sua. Quer dizer, quem está mandando nessa casa? Não é você. Não é você que está mandando nessa casa. Ele já está impondo o ritmo, e esse ritmo vai avançar. Não existe essa questão de um adolescente, daqui a pouco eu vou entrar neles, ou uma criança, mandar nos pais: eu não quero, agora não. Ué, não tem regras? A voz de comando foi dada. Se o adulto deu a voz de comando, ele é o pai, ele é a mãe, o filho tem que fazer o que, irmão? Obedecer. Isaías 1,19. Obedecer. Por que a igreja está lotada de mulheres? E os filhos das irmãs estão nesse horário aqui, ou num campo de futebol, ou alguns já estão na bebida, outros estão no pagode, outros estão no churrasco. Se você convidar ele, vou para a igreja não. Se a educação dele tivesse sido diferente, ele estava sentado do teu lado aí. Você só falava uma vez. Eu não me lembro de minha mãe falar 2 vezes: se arruma que nós estamos indo para a igreja, e eu ficar lá arranhando. Não, mãe, não quero ir para a igreja. Meu irmão, nunca ouvi isso lá em casa. Começa a se arrumar para ir para a igreja. Minha mãe não ia colocar roupinha em ninguém, cada um ia para o seu quarto. Tinha o quarto das meninas e dos meninos. A gente se arrumava sozinho. Estava pronto, sentava na sala, ficava aguardando na cozinha ou no quintal. Daqui a pouco os pais saíam, já estava todo mundo pronto, todo mundo arrumado. A mãe só dava aquela geral. Hoje em dia, a mãe e o pai tem que fazer, sabe o que para o filho vir para a igreja? Chantagem.
Os filhos são o que dos pais? Fala aí para mim. Imitadores. Você está chantageando teu filho? Esse é o nome que dá? Eu vou te dar aquele brinquedo só se você fizer. Isso é chantagem.